Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês duas técnicas diferentes para fazerem pálpebras pequenas, olhos pequenos e também vários truques para aumentar essa pálpebra, dar a impressão que ela é ainda maior. Então, de um lado eu vou fazer um esfumado arredondado, um esfumado em C, e do outro lado eu vou fazer um esfumado em V alongado. Então, fica até o final desse vídeo que vai valer muito a pena porque tá repleto de dicas especiais para vocês. Vou começar aplicando esse corretivo na pálpebra móvel e fixa dela com o pincel da Ariana número 4. É bem importante criar essa base na pálpebra para que as sombras tenham aderência, para que elas fixem melhor. Então, eu gosto de usar um corretivo mais espesso, mais sequinho. Esse da Maqui, ele é bem espesso, bem sequinho e ele é claro. Então, é como se eu estivesse usando uma tela aqui em branco, né? para fazer a minha técnica. Então, olha só, começo a delimitar ali as sobrancelhas dela. Eu gosto desse efeito, mas se você não gosta, não precisa fazer dessa forma. E o que sobra no pincel ali, eu vou levando para as extremidades. Vim com uma esponjinha, vim dando batidinhas, retirando todo o excesso de corretivo da pálpebra dela. Ó, tirei toda a marcação para eu começar a técnica. Essa pálpebra precisa estar bem limpinha, bem lisinha para receber as sombras. Vou começar usando o blush da MAC na cor Harmony e o pincel 221 da MAC. Vou marcar ali o último cílios do olho dela. Ó, deposito a sombra, sempre com batidinhas, a mão bem levinha, e vou levando até o côncavo dela. Onde eu pressionar com o pincel e afundar, tá vendo? É o côncavo dela. Então, eu levo até o côncavo essa cor, que é um marrom claro. É a nossa primeira cor, a cor de transição. Depositei e começo a esfumar as bordinhas, dando leves puxadinhas, tá vendo? Vou desmanchando essa bordinha ali que tá mais evidente. Sempre trabalhando como se eu estivesse construindo mesmo um Czinho aqui no olho dela, né? Na pálpebra dela. Venho depositando sempre sombra aos pouquinhos, venho construindo o meu esfumado. Primeira cor aplicada, vamos para o outro lado. Olha só, agora a marcação é um pouco diferente. Eu vou marcar esse primeiro pontinho em direção ali o finalzinho da sobrancelha dela. Ela tem uma sobrancelha bem longa, então eu vou fazer esse pontinho ali em direção ao final da sobrancelha. E outro bem no ponto alto da sobrancelha. Fiz essa demarcação e agora é só eu vir ligando um pontinho ao outro, sempre pegando sombra aos pouquinhos e depositando. O primeiro truque para dar a impressão de que a pálpebra dela é maior é esse. Você vai puxar bem a pálpebra para cima e vai fazer essa marcação até o ponto alto da sobrancelha. Do outro lado, nós fizemos a marcação até o côncavo. Agora, eu vou levar essa marcação até o ponto alto da sobrancelha. E no finalzinho ali da sobrancelha, eu vou levando essa sombra, arrastando um pouquinho para fora, para dar esse formatinho em V. Então, eu venho só com o restinho de sombra que tem no pincel e vou levando ali para as extremidades. Como a pele dela não está feita, então não vai ficar com aquele acabamento perfeito. Mas se a pele estivesse pronta, esse alongado, ele mistura com o contorno e fica perfeita a transição, o acabamento, fica muito bonito. Então, agora eu começo a esfumar as bordinhas, sempre com a mão bem levinha. Percebam que agora, além da marcação ser diferente, o desenho também. Voltei para o outro lado, ó, para melhorar um pouco mais, sempre pegando sombra, né, gente? Tem que sempre ir depositando sombra. Agora eu mudei o pincel, peguei o Essence 6 da Make Me e a sombra Swiss Chocolate, que é um marrom um pouquinho mais escuro que o primeiro. E agora eu venho depositando ele dentro da primeira cor. Percebam que eu também mudei o tamanho do pincel. Eu comecei com um pincel maior, a cor mais clara. Agora eu tô com um pincel menor e uma cor mais escura. Então, é bem importante vocês também dominarem essa questão aí dos pincéis e das cores, tá? A cor mais clara, pincel maior. Cor mais escura, vai diminuindo o tamanho do pincel. E agora, aplicando uma cor dentro da outra. Uma cor tem que respeitar a outra, não pode invadir. Mesmo pincel, esse é o 106 da Make Me, e a cor
da sombra da MAC, a Swiss Chocolate. Venho agora aplicando, fazendo o mesmo movimento que eu fiz com a primeira, né? Agora um pouquinho antes da primeira, bem no último cílios dela eu venho aplicando e vou levando até o ponto alto da sobrancelha, mas só o restinho que sobra no pincel. Eu intensifico mais o cantinho externo do olho. Também vou dar aquela arrastadinha ali no final para ir formando o meu Vzinho e não deixarem ser como do outro lado. Vocês vão ver a diferença no resultado final de um lado para o outro, assim, é impressionante. Venho pegando sempre sombra aos pouquinhos, isso é muito importante, gente. Do pincel não sai sombra, tem que pegar na paleta, né? Tem que vir pegando sempre sombra aos pouquinhos e depositando. Mudei o pincel, peguei o E85 e uma sombra mais escura. Essa é a Embark da MAC. E o pincel de esfumar, ele é bem pequenininho, ele é um minúsculo. E eu venho depositando essa sombra escura bem no último cílios dela, dentro da cor anterior. Então, percebam que uma cor ficou dentro da outra. E eu só consegui esse efeito porque eu vim diminuindo o tamanho do pincel. Então, vejam o quanto é importante você trabalhar com vários tamanhos de pincéis. Voltei com o pincel e a primeira cor, né, que foi o Blush Harmony da MAC, e venho dando umas esfumadinhas, ó, umas varridinhas, puxadinhas nas bordinhas. Vou aplicar também a sombra Embark da MAC aqui no cantinho externo do olho dela. Vou fazer a mesma coisa. Aplico como se eu estivesse fazendo um C, mas depois eu dou aquela puxadinha, aquela arrastadinha ali para fora, que aí ele forma um Vzinho. Voltei agora com a Swiss Chocolate e venho nas bordas dessa sombra mais escura. Por que que eu fiz isso? Porque marcou. E quando marca, né, o nosso esfumado, você precisa voltar com a cor anterior e o pincel anterior e vir nas bordas e retirar a marcação. Agora eu peguei um pincel de aplicação de sombras, vou usar essa sombra bege opaco da paleta da Kylie Jenner. Pode ser qualquer sombra que vocês tenham aí. E venho aplicando, dando batidinhas e selando esse corretivo que está embaixo. Eu não posso arrastar essa sombra, senão eu vou mexer nessa camada que eu fiz de corretivo. Então, eu venho só dando batidinhas. Agora, com um pincel de esfumar mais chato, eu venho com o blush da MAC, o Harmony, quase que eu troquei os nomes, e venho fazendo movimentos de vai e vem e melhorando essa transição entre as cores, né? Da sombra mais clara para as mais escuras. Ó, venho, agora puxo bem a pálpebra dela para cima e vou aplicando essa sombra até rente às sobrancelhas, tá vendo? Até ela encontrar esse marrom aqui, esse marrom, a Swiss Chocolate que nós usamos. Então, venho dando batidinhas, eu nunca arrasto essa sombra, sempre dando batidinhas. Vim com o pincel de esfumar mais chato, o Blush Harmony, e venho aplicando com movimentos de vai e vem, criando aqui uma transição entre essas sombras. Molhei a pálpebra dela com o CL Fix, que eu vou lançar em breve esse produto aí para vocês, que ele é maravilhoso. Ele, além dele fixar as sombras nos olhos, ele intensifica muito mais as cores das sombras. Molhei a pálpebra, sequei e agora voltei reaplicando as sombras. Vocês vão ver o quanto intensifica esse produto, gente. Não é porque é meu, hein? Mas ele é mara e vocês precisam ter um desse para chamar de meu, porque ele é muito perfeito. Eu ainda vou gravar um vídeo contando certinho aqui todos os detalhes para vocês. Voltei com a Swiss Chocolate agora, vou aplicando nas bordas. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro momento, venho só reaplicando. Se você quer aprender essa e várias outras técnicas, eu ensino no meu curso online profissional. Sempre deixo o link aqui abaixo dos vídeos para vocês. E o movimento é sempre esse, você começa do escuro para o claro, depois volta do claro para o escuro. Sempre reaplicando as cores para essas sombras ficarem bem intensas. Ó, tô reaplicando aqui a sombra clarinha, que é aquele bege da paleta da Kylie Jenner, com batidinhas. Dessa forma não fica buracos, não fica uma sombra falhada, fica uma sombra bem intensa, bem bonita, um esfumado perfeito. Vim com a Harmony da MAC
apliquei aqui nessa transição entre as cores. Agora, vim com a Swiss Chocolate, apliquei aqui nas bordas, tá vendo? Tô só reaplicando as cores, sempre com a mão bem levinha. Não posso colocar pressão, muita força no pincel, senão vai marcar, vai abrir buraco. E agora, a Embark, bem no finalzinho ali dos cílios, venho aplicando, né? Até ela ficar bem intensa, sem marcações. Se eu percebo que tem alguma marca, eu volto com o pincel anterior e trabalho nas bordas até tirar essa marcação. Agora, eu vou fazer um delineado. Esse delineado eu vou fazer ele mais na diagonal. E vou esfumar o cantinho dele, né? Pra deixar esse olho com o cantinho mais intenso, escuro. E usar a sombra preta, que também muitas pessoas me pedem técnicas com sombra preta. Então, eu trouxe essa, já aproveitei, misturei, juntei tudo que vocês queriam aí num vídeo só. Espero muito que vocês gostem, hein? Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, que me ajuda muito aí no crescimento. E compartilha esse vídeo aí, que me ajuda muito. Quero chegar nos 200k, né? Então, tá pertinho. Se você me ajudar, eu chego mais rápido. Combinado? Agora, eu peguei um pincel da Macrylan 907 e vim, esfumei o finalzinho ali do delineado, né? Esfumei. E agora eu vim com aquele pincel menorzinho, aplicando a sombra preta para selar esse finalzinho do nosso delineado. Depois eu venho com o pincel e a sombra Embark da MAC e esfumo as bordas do preto. Eu sempre falo para vocês, preto não esfuma preto, né? Sempre volta com a cor anterior e esfuma as bordas do preto. Vou fazer aqui também desse lado, esse delineado mais na diagonal, tá vendo? E o finalzinho dele esfumadinho, para ele se misturar ali com o nosso esfumado. Eu amo essas técnicas, tanto o esfumado em C quanto o esfumado em V alongado. Eu acho duas técnicas maravilhosas. Depois que pega o jeitinho, gente, ela se torna fácil. Ela parece ser muito difícil no começo, né? Deixar sem marcação. Mas é só questão de aprender a trabalhar com os pincéis, ir voltando, que não tem erro. Façam, reproduzam, me marquem nas redes sociais, que eu vou ver o trabalho de vocês, vou repostar lá no meu Instagram. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês reproduzindo aí as minhas maquiagens, eu fico toda boba. Então, façam, porque eu amo ver, tá bom? Peguei agora o pincel da Macrylan, vim e esfumei o finalzinho desse delineado, tá vendo? Desmancho ali a bordinha dele. Aí venho com um pincel de precisão, aplico a sombra preta. Essa é a Blackout da Urban Decay. E agora eu volto com o pincel e a sombra Embark e esfumo as bordas do preto, né? Porque preto não esfuma preto, então eu tenho que sempre voltar com a cor anterior. Por que preto não esfuma preto, gente? Porque senão ele vai subindo muito, muito e vai tomando conta de todo o nosso esfumado. Então, sempre volta com a cor anterior. De um lado, vou aplicar cílios que eu uso nos atendimentos, ó, esse lado eu vou colocar os cílios que eu uso nas clientes. E do outro lado, eu vou colocar um cilião de mink, para vocês verem como ele ajuda também a dar esse efeito de olho maior, pálpebra mais ampliada. Usei aqui a colinha da Yenvy, dei acabamento com o delineador líquido da Nath Capello, que eu amo esse delineador, ele é muito perfeito. Ele deixa bem pretinho, bem fosco e ele é resistente à água. Não é a prova d'água, mas ele é resistente, é um dos mais resistentes que eu já testei. Vou usar esse produto da Bruna Tavares, que é o BT Velvet na cor brown. Vou usar esse pincel da Esfumato, que é o S24, ele é bem fofinho, bem macio. Gosto muito de esfumar a parte inferior dos olhos com ele. Venho esfumando aos pouquinhos, pedacinho por pedacinho, e só o que sobra de produto eu vou levando ali rente ao cantinho interno do olho. Apliquei delineador em gel da Inglot na linha d'água para deixar bem pretinho. O pincel que eu tô aplicando é o S34 também da Esfumato. Adoro esse pincel, uso ele para várias coisas. Lembrando que tem a venda lá na minha loja, né, no meu site, que é o CL Makeup Store. Sempre deixo o link aqui abaixo do vídeo para vocês. Esfumei ali o delineador e também o BT Velvet e depois selei com a sombra Embark da MAC.
Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou aplicar o BT Velvet, mas agora eu vou dar um efeito aqui, ó, para deixar o olho dela com a impressão que é maior. Então, eu apliquei ele por fora, mais grosso do que do outro lado, tá vendo? Esse é o pincel da Esfumato S24, ele é bem fofinho, então ele facilita bastante esse esfumado aqui na pálpebra inferior. Vem, esfumo bem as bordinhas desse produto, é bem legal, ele demora para secar, então a gente consegue esfumar bem as bordas. E agora eu venho selando esse produto com a sombra Embarque da MAC, que é aquele marrom mais escuro que nós usamos ali em cima, no côncavo dela. Agora, apliquei também na linha d'água o delineador em gel da Inglot, o preto, né? Aplico na linha d'água e aplico também um pouquinho por fora, dando uma borradinha. Venho com o mesmo pincel, o S34, e esfumo para mesclar esse delineador com aquela sombra mais escura que nós aplicamos. E depois disso, eu venho com a sombra preta, a Blackout, e selo esse delineador, porque é bem importante quando você usa um produto cremoso, você vir com um em pó, selando esse produto cremoso, para que ele não fique borrando, escorrendo, né? Ele fica no lugarzinho certinho. Agora, peguei um pincel e a sombra, aquela bege opaco da paleta da Kylie Jenner, apliquei no cantinho interno dos dois lados, para dar acabamento. Peguei um lencinho, dei uma limpadinha. Claro que esse acabamento não vai ficar perfeito, porque a pele dela não está pronta, né? Se a pele estivesse pronta, vocês iriam ver como tudo iria se encaixar. Mas hoje o foco foi ensinar para vocês essas duas técnicas que são lindas, gente. Todo maquiador precisa aprender a fazer aí um olho mais arredondado e um mais alongado, porque dependendo da pálpebra da sua cliente, vai ficar melhor a técnica mais arredondada e dependendo vai ficar melhor essa técnica mais alongada. Percebam aqui na minha modelo de hoje, né, qual ficou melhor no olho dela. Na minha opinião, esse esfumado em V alongado valorizou muito mais o olhar dela, por ela ter a sobrancelha assim mais longa. Olha só. Então, o esfumado em C é lindo, mas o em V também. Comentem aqui pra mim abaixo qual vocês gostaram mais. Desculpa não ter ficado o acabamento perfeito, porque eu falei pra vocês, né, que faltou a pele. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.